Olá, nesta aula aprenderemos sobre tipos de dados e operadores. Bem, na aula anterior eu mostrei os elementos básicos de uma estrutura de um programa em C++ e construímos nosso primeiro programa Alô Mundo. Eu vou só salvar com outro nome para dar continuidade. Salvar como, eu vou chamar aqui de tipos de tipos de dados. Pronto. Olha só, pessoal, vou apagar esse trecho aqui. O que acontece? Da mesma forma que nós aprendemos com o Learning Blockly a utilizar variáveis e armazenar dados nas variáveis para processamento depois, nós vamos utilizar variáveis em C++, como usamos em qualquer linguagem de programação. Diferente do Learning Blockly, porque lá as linguagens de programação para as quais ele reconstrói o programa, ele compila o programa, elas são chamadas não tipadas. Aqui, toda variável tem um tipo. Existem alguns tipos básicos, eu vou apresentar aqui. Quais são esses tipos? Int. Vou criar uma variável int aqui, chamada x. Eu tenho o tipo float, y. Eu tenho o tipo double, z. Eu tenho o tipo char, a. E eu posso ter um tipo especial de variável que a gente vai ter a oportunidade de explorar, né? Explorar melhor quando a gente estiver trabalhando com ponteiros, que são os vetores. Quando eu quero armazenar apenas um caractere numa variável, o tipo char é suficiente. Quando eu quero armazenar mais de um caractere numa variável, eu vou utilizar uma cadeia de caracteres. Para isto, eu crio uma variável onde eu defino quantos caracteres ela vai conter. Eu faço da seguinte forma: char b, abro o colchete e coloco a quantidade de caracteres que ela vai conter. Vou colocar aqui 255. Então, esta variável b contém até 255 caracteres. Vamos trabalhar com cada uma delas. Para que eu possa trabalhar com variáveis, eu preciso colocar valores nela. Uma maneira muito simples de colocar um valor numa variável é fazer x igual a 1, por exemplo. Y igual a 2. Z igual a 3. Eu posso simplesmente atribuir o valor a uma variável utilizando o operador de atribuição igual. Nome da variável, operador de atribuição, valor que eu quero colocar na variável. Observe que cada uma das linhas tem um ponto e vírgula. E a variável a, que é do tipo char, como é que eu posso colocar um valor dentro dela? É uma variável para colocar um caractere, então vamos colocar um caractere dentro dela. A igual, abro aspas simples e coloco o caractere dentro dela. Nesse caso aqui eu coloquei a letra A. Quando eu quero colocar apenas um caractere numa variável, eu coloco aspas simples. Quando eu quero colocar mais de um caractere, eu coloco aspas duplas. Vamos colocar uma sequência de caracteres dentro da variável b. b igual aspas duplas alô mundo. Vamos agora apresentar essas informações na tela. Cout, como vimos no programa Alô Mundo, setinha, x, ele vai mostrar o valor de x na tela. Eu vou copiar e colar o cout aqui várias vezes e vou só alterar o nome das variáveis aqui. X, y, z, a, b. Vamos compilar.
ele reclamou? Compatible type é o seguinte. Aqui é o seguinte. Eu poderia fazer isso aqui. Eu fiz quando eu estivesse declarando aqui em cima. Da maneira como eu fiz, que foi colocar aqui embaixo, ele não vai deixar. Para isso funcionar, eu faria assim. Ó. Tiro aqui o valor e boto aqui. O valor e boto aqui. Aí o que eu estou fazendo? Eu não defini um tamanho para ela. Não definir, em seguida atribuir, e ele vai se encarregar de fazer isso para mim. Pronto. E agora eu dou um run. Tá. Olha só que coisa interessante. Apareceu tudo na tela assim, mas apareceu 1, 2, 3, alô mundo. Veja bem. Por quê? Porque eu não pulei linha. O Cout ele não pula a linha, ele simplesmente mostra os dados na tela e passa adiante. Se eu quiser pular uma linha, eu tenho várias maneiras. Eu vou utilizar uma bastante própria do C++, que é o endl. O endl ele pula uma linha. Endline. E aqui a gente tem pulando. Olha. Muito bem. Então aqui nós vimos três tipos de dados. Int, float, int, float, double, char. E um char especial, que é um char que permite colocar uma frase dentro dela. Foi esse daqui. Se eu quiser, ao invés de preencher aqui a variável b dessa forma na hora da criação dela, como eu fiz aqui, eu criei a variável, já atribuí um valor para ela, no caso da variável char, né, do tipo char, eu posso atribuir depois, lendo o que o usuário digitar. Mas aí eu vou fazer um novo programa, que vai ser o seguinte, vou salvar como, eu vou colocar entrada de dados. Pronto. Na entrada de dados eu vou apagar isso aqui tudo. Vou começar tudo de novo. Vamos começar entrando dados numéricos. Int x. Para que eu leia um dado que o usuário digitou, eu vou utilizar um dos objetos especiais do namespace std. Para escrever na tela, eu usei o Cout. Então, Cout informe sua idade. Ó, informe sua idade. Faltou botar a setinha aqui. Informe sua idade. Agora, se eu quiser que a pessoa me diga a idade, como é que eu faço isso? Para pegar, receber o valor que a pessoa digitou e colocar na variável, que a gente só tem uma variável aqui, vamos colocar na variável x. Eu utilizo cin. Cin, seta ao contrário agora, dizendo, ó, vai virar da entrada para a variável x. Cin, variável x. E agora eu posso mostrar a idade da pessoa na tela. Cout, você, não vou botar um acento para ele não reclamar, tem. Para eu juntar agora esse texto com a idade, eu coloco setinha também, setinha, x. Quero agora escrever anos depois, setinha, anos. Dá um espaço aqui. Então você tem x anos de idade, né? X anos de idade. Vamos ver? Execute, compile. Run. Informe sua idade, 52.
você tem 52 anos de idade. Vamos agora fazer a mesma coisa utilizando a variável float. Gente, qual é a diferença? Eu coloquei duas variáveis lá, float e double. Vou usar o float, vou usar o double. Qual a diferença entre uma e outra? É o tamanho dos dados, a precisão dos dados, na verdade. Uma float contém dados com uma precisão menor, dados fracionários com uma precisão menor do que uma double. Pense nisso numa quantidade de dígitos, de dígitos na parte decimal do número. Vou criar agora aqui uma variável y, int y. Informe, out, informe, esqueci de novo. Informe sua idade. Não, seu peso, vou pedir sua altura. Sua altura em metros. Informe sua altura em metros. Vamos lá. Vou pedir CIN. Y. A pessoa vai entrar. E eu vou copiar para não ter escrever essa estrutura toda aqui. Eu vou copiar. Você tem Y metros de altura. Vamos ver? Informe sua altura em metros. E vamos executar. Informe sua idade. Já tinha colocado, 52. Faltou pular linha. Por que não pulou linha? Esqueci de colocar aqui a end-l. Informe sua idade, 52. Informe sua altura em metros, 1,81. Você tem, 1 metro de altura. O que aconteceu? Porque ele não pegou a altura em metros. Eu botei int, coloquei int. Então tem que colocar float para ser fracionário. Informe sua idade, 52. Informe sua altura em metros, 1,81. Você tem 1,81 metros de altura. Vamos agora pedir o nome do usuário. Char. Aqui o nome. E vou colocar até 255 caracteres. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a variável nome pode ter até 255 caracteres. Vou copiar esse bloco todo. Então, não tenho que escrever ele. Informe seu nome. Informe seu nome. Nome. Olá. Aí eu já vou fazer assim. Olá, fulano. Olá. E aqui eu coloco o nome. E eu coloco aqui só uma exclamação. Depois do nome. Então, olá, fulano. Informe sua idade, 52. Informe sua altura, 1,81. Informe seu nome, Roberto. Olá, Roberto. Só faltou pular uma linha aqui. Põe dinheiro. Isso que ele saiu.
grudado, né? Qual sai daí? 82. Qual sua altura em metros? 1,81. Não, Roberto. Muito bem. Vamos salvar agora esse programa como operadores. Salvar com operadores. Operadores. Muito bem, eu vou apagar aqui. Vou criar aqui A. Vou criar algumas variáveis int. A, B e C. Da mesma forma que nós vimos com os blocos, nós temos operadores na linguagem C++. Esses operadores são os mesmos da linguagem C, que são muito parecidos com os de outras linguagens de programação. Por quê? Porque a maioria das linguagens de programação modernas se baseou na linguagem C. Então, todas elas compartilham operadores semelhantes. Vamos atribuir alguns valores às variáveis. A. Quando eu crio a variável, eu já posso atribuir um valor a ela. Vou colocar 1 para a variável A, para a variável B, vou colocar 2 e C eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui Cout. Vou fazer assim, C igual a mais B. C igual a mais B, Cout C. E a gente vai ver o valor de C. Vou fazer até o seguinte. A mais B igual a C. Assim a gente vai ter a gente vai ver o operador aparecer na tela. Opa, aqui botou errado. Aparecer na tela. A mais B igual a 3. E nós temos todos os mesmos operadores que nós vimos antes. Eu vou copiar e colar esse bloco várias vezes para que a gente possa vamos lá. A mais B, A menos B, menos B, A vezes B, A dividido por B, A módulo B. Módulo B, na verdade, é o resto da divisão. A gente usa o caractere de percentagem. Nós temos as operações lógicas, A menor do que B, A maior do que B, A igual. Igual no C++ no C são dois iguais. Igual, igual. Esse é o de comparação. Igual a B. Nós temos o diferente. Como é o diferente? Eu coloco uma exclamação antes do igual. Aí eu tenho o diferente. Aqui eu não mudei. Diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os outros operadores aqui, os outros operadores relacionais aqui também. Aqui, esse menor ou igual. Eita, aqui eu nem mudei, olha. Menor, aqui é menor ou igual. Aqui é maior. Aqui é igual. Vou colocar o maior igual também. Maior igual. Nós temos a igualdade, a diferença, e nós temos também os operadores lógicos, que nós vimos trabalhando com os blocos. Quais são eles? Vou colocar aqui os operadores e ou. Temos aqui o A e
a operação E, que nós vimos com os blocos, são dois S comerciais. Existe um E comercial? Sim, mas ao invés de ele retornar uma operação lógica, ele retorna uma operação binária, que tem outro significado. Em algum momento a gente pode ter a oportunidade de trabalhar com operações binárias, mas no momento não. Então, a operação lógica E são dois S comerciais e a operação lógica OU são duas barras. Vamos ver essas operações. E vamos executar. O que faltou? Pular a linha. Então vamos lá, vamos colocar aqui o end L. Muito bem, vamos executar de novo e compilar e run. Olha só, A mais B, 3, né? A é 1, B é 2, 3. A menos B, menos 1, né? 1 menos 2, menos 1. A vezes B, 2. 1 vezes 2, 2. A divide por B dá 0. 1 divide por 2 dá 0. Por quê? Porque a divisão é inteira. Daria 0,5. Então, a divisão é inteira. Se eu olhar o resto da divisão, que foi o que nós fizemos aqui, A dividido por B, o percentual retorna o resto da divisão, deu 1. A é menor do que B? Sim, verdadeiro, porque A é 1 e B é 2. O verdadeiro em C++ é 1. O falso é 0. Igual a JavaScript. A menor ou igual que B? Também é verdadeiro. A é maior que B? Não, é falso, então deu 0. A é maior ou igual que B? Também é falso. A é igual a B? Não, é falso, deu 0 também. A é diferente de B? Sim, verdadeiro, eles são diferentes. A e B deu 1 e A ou B deu 1. Por quê? Vamos lá. Em C++, qualquer número diferente de 0 é verdadeiro. Por isso é que o E deu verdadeiro, mesmo o B não sendo 1, sendo 2. Se eu alterar aqui os valores, alterar B para 0, antes de fazer as operações lógicas, vejamos como vai ficar. Vou alterar aqui para B para 0. Salvar. Compilar. Opa, ele reclamou de alguma coisa. Eu não posso declarar de novo a variável, né? Só faço atribuir o valor a ela. Declarei aqui em cima e depois eu só faço atribuir o valor a ela. Veja que agora, como aqui embaixo eu mudei o valor de B para 0, o E deu falso. Porque o E só dá verdadeiro se os dois valores forem verdadeiros. Da mesma forma, o OU só dá falso se os dois valores forem falsos. Por isso que deu verdadeiro aqui. Então, esses são os principais operadores da linguagem C. Existe dois operadores que são muito usados, que são operadores. Esses são chamados operadores binários. Existem dois operadores unários que são muito usados. Vou fazer aqui só mais um exemplo para deixar claro. Eu vou pegar aqui, vou dobrar. A variável A contém o valor 1, foi atribuído lá em cima, valor 1. Se eu fizer nome da variável mais, eu vou incrementar o valor de A. Eu vou acrescentar o valor 1 a ela. Então, se eu fizer agora aqui, eu vou ter o valor incrementado de uma unidade. Aqui eu fiz o valor de B ficar 0, né? Ele ficou 0. Então, se eu fizer a mesma coisa para B agora, só que em vez de fazer mais, eu agora fizer menos, B menos, vou colocar aqui o valor de B,
Se B continha o valor 0, ao fazer menos menos, ele vai conter o valor menos 1. Veja aqui, A mais mais deu 2, B menos menos deu menos 1. Então esses são os operadores da linguagem C. Tem muitos mais, tá, pessoal? A linguagem C e C++ ela é rica em operadores. Mas esses são os operadores mais usados e que a gente vai utilizar na nossa disciplina.